Parte 2. Audiobook A Vida Secreta de Mona Lisa. Continuação. Naquela tarde de verão de 1487, estava postado diante da janela aberta de seu gabinete de trabalho com as mãos atrás das costas, absorto em seus pensamentos e contemplando distraidamente Lisa e Contessina brincarem com suas bonecas no jardim lá embaixo. De vez em quando, o som da risada das meninas chegava-lhe aos ouvidos, e um sorriso melancólico se esboçava em seu rosto sombrio. Havia alguma coisa no mundo mais adorável do que o som da risada das crianças? Estava prestes a voltar para sua escrivaninha, quando sua atenção foi despertada pela visão de seu filho, Giuliano, que se aproximava subrepticiamente das duas garotas por trás, parecendo exatamente um menino de 9 anos de idade, prestes a cometer alguma travessura. Tendo chegado a uma distância que julgou adequada, mergulhou o braço no poço, encheu a mão de água e atirou em cima delas, soltando um grito de triunfo enquanto suas vítimas rompiam o ar com seus choros. Evidentemente, ele estava contentíssimo com o que fizera e preparava-se para repetir o ato quando ouviu alguém chamar seu nome lá de cima. Caim, interpelado do céu por Deus, irado, não poderia mostrar-se mais surpreso. Virando-se, o menino viu seu honrado pai olhando sinistramente para ele. Com enorme relutância, dirigiu-se para dentro de casa. Foi um Giuliano submisso que se apresentou perante o pai. De cabeça baixa, a água ainda pingando-lhe do braço. "Você não tem vergonha do que fez?" perguntou o governante de Florença. Balançando a cabeça, Giuliano respondeu que tinha. Sua expressão refletia arrependimento, bem como consternação por ter sido pilhado em flagrante. "Isso é maneira de você se comportar com sua irmã e sua honrada visita?" prosseguiu Lorenzo. A resposta veio em forma de uma sacudidela contrita da cabeça. Não sabia ele que Lisa de Gherardini era uma mocinha de nascimento nobre, que vários antepassados dela se haviam casado com membros da família Médici e que ela, portanto, era parenta distante dele? O culpado balançou repetidamente a cabeça e procurou criar coragem para ouvir a sentença do pai. Depois do que Giuliano reuniu-se a Lisa e Contessina, pediu desculpas por sua grosseria e beijou apressadamente a face das duas meninas, como lhe ordenara o pai. Feito isso, saiu correndo. Quando estava prestes a virar numa aléia lateral, olhou por cima do ombro, fez um gesto de desprezo para elas com o polegar no nariz e sumiu de vista. Lorenzo não teve coragem de chamá-lo novamente. Era exatamente o tipo de coisa que ele faria se fosse menino. Que maravilha era ter 9 anos de idade com uma existência inteira estendida diante de si, como uma festa. Foi arrancado de suas meditações pelo som de um cavalo a galope e uma trombeta de correio. "Outra mensagem", suspirou ele cansadamente, voltado para sua escrivaninha. Alguns momentos depois, um decifrador de códigos entregou-lhe um pergaminho enrolado. "De nosso embaixador em Roma", disse ele, e retirou-se. Lorenzo recostou-se em sua cadeira de carvalho esculpido, cruzou as pernas compridas e começou a ler. Sua Santidade Inocêncio VIII sofrera outra síncope, mais inquietante do que a qualquer ano anterior. Durante mais de 1 hora estivera estendido na cama como morto. Seu médico judeu, Maestro Solomon, dera-lhe apenas alguns meses de vida. Enquanto Lorenzo lia atentamente o despacho, seu ânimo desfalecia. Algo precisava ser feito imediatamente ou seu sonho mais caro desmoronaria. As inúmeras cartas de advertência que ele escrevera para o pontífice nos últimos 3 anos teriam sido em vão. Seu segundo filho, Giovanni, jamais se tornaria cardeal e, portanto, jamais seria papa. Essa era sua ambição dominante.
o próprio objetivo de sua vida nos últimos 9 anos, desde que o falecido Papa Sisto desencadeara a guerra contra Florença. Na realidade, sua resolução de obter o papado para o filho se originara dessa guerra. Estava convencido de que a paz na Itália dependia do homem que estivesse sentado no trono papal e também de que os florentinos necessitavam de paz para o seu comércio. Só permaneciam fiéis aos Médici enquanto ele e seus sucessores pudessem mantê-los em paz. Daquele momento em diante, não tinha outro pensamento senão que Giovanni, então com a idade de 5 anos, usasse algum dia a tríplice coroa. Isso não era um sonho impossível, pois a maior dignidade na terra era eletiva. Não apenas eletiva, mas notoriamente venal. Um papa era simplesmente um cardeal que comprara os votos de seus 22 colegas. Com o cinismo tranquilo de um homem da Renascença, Lorenzo raciocinava que ninguém estaria mais aparelhado para comprar 22 consciências do que um Médici com os recursos do maior banco do mundo à sua disposição. Jurou que nada o impediria de realizar seu plano. Mal tinha Sisto feito a paz e tornado a aceitar Lorenzo, o ex-filho da perdição, no seio da Madre Igreja, e uma correspondência florida se estabeleceu entre os dois. Sisto então o chamava de seu querido filho, assegurando-lhe sua estima devido às suas grandes virtudes, ocasionalmente solicitando um empréstimo ou pedindo-lhe que enviasse alguns artistas florentinos para decorar sua recém-terminada Capela Sistina. Nota de número 24. Nota de número 24. Essas efusões não impediram Sisto de participar de mais 2 tentativas contra a vida de Lorenzo. Uma por envenenamento, a outra por assassinato. E novamente numa igreja, a Igreja Carmina dessa vez. Ver De Medici pelo Col. C.F. Jung, CB, volume 1. Fim de nota. De sua parte, Lorenzo respondia concedendo empréstimos e enviando Botticelli e outros artistas florentinos a Roma. Ao mesmo tempo, começou a aludir à piedade fora do comum de que Giovanni, seu enlevo, pelo catecismo e sua gravidade precoce. Tudo isso denotando sinais de uma vocação religiosa manifesta. Se o Santo Padre quisesse outorgar alguma pequena distinção papal a tal menino merecedor, haveria grande regozijo na família Médici. Sisto, naturalmente, não tinha a intenção de fomentar os planos do homem que destruíra os seus próprios. Limitava-se a enviar uma profusão de bênçãos, um enxame de indulgências e nada mais. À medida que o tempo passava, Lorenzo compreendia que jamais conseguiria alguma coisa de Sisto. Já havia quase perdido a esperança quando a ajuda lhe veio da fonte mais inesperada. Luís XI, rei da França, conhecido pelos seus súditos como o Velho Rei Aranha, o mais notável dos monarcas franceses, juntara as várias baronias de seu reino, formando uma França unida à custa de imensa habilidade, infinita paciência e traição. Também pecara em vários outros campos, exceder assim sua predileção por garotas muito novas e infringira quase todos os mandamentos de Deus. Agora, com 62 anos, sofria de gota, asma, acessos de desmaio, perda periódica da fala, epilepsia e uma cruel doença de pele, chamada de herpes, que representava libertinagem. Qualquer outra pessoa com tantas enfermidades teria ido para a cama e morrido, mas não o velho Rei Aranha. Esse homem brilhante conservara uma fé infantil nos tormentos do inferno. Ele já se via pulando nos caldeirões escaldantes do inferno. Essa perspectiva incitava-lhe o desejo de permanecer vivo. Para esse fim,
pagava honorários astronômicos a seu médico, bebia copos de sangue de tartaruga que os franceses traziam de Cabo Verde, usava no chapéu pequenas imagens de chumbo de homens santos, até atrair um santo eremita italiano, Francesco da Paola, de suas florestas na Calábria, para vir rezar na cabeceira de sua cama por sua recuperação. Mais que tudo, cercava-se de relíquias milagrosas que comprava por atacado de seu amigo o sultão da Turquia, que possuía milhares delas e, como muçulmano, não as utilizava. O quarto de Luís XI estava atravancado de dentes, cabelos, unhas de dedos do pé de mártires e virgens, além de relógios, pegas, cães de caça e seus estimados canários. De algum modo, ouviu falar do anel de São Zenóbio, bispo de Florença do século VI. Como um remédio infalível contra doenças da pele, imediatamente ditou uma carta destinada a Lorenzo, implorando-lhe que obtivesse o empréstimo desse anel para que ele pudesse usá-lo por algum tempo. Prestativo como era, Lorenzo obteve a relíquia, tomando-a de empréstimo à família Girolami, a quem pertencia, e enviando-a por um emissário especial ao enfermo rei, que a recebeu de joelhos com as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto fino. Imediatamente sentiu-se melhor. Sua gratidão foi imensa e imediata. A 10 de maio de 1483, um correio real irrompeu no pátio da Casa Médici, trazendo um documento lacrado com cera amarela que tornava o garoto de 7 anos de idade, Giovanni, abade do soberbo mosteiro Fonte Doce. Nota de número 25. Pela pragmática sanção de 1438, o rei da França podia fazer nomeações para todos os cargos eclesiásticos de seu reino. Fim de nota. Sisto não teve alternativa senão confirmar o decreto real e relutantemente nomeou o menino protonotário papal, o que o autorizava a usar uma fina batina de seda violeta e uma grande ametista na mão. Entre mentes, o anel de São Zenóbio continuou a operar milagres. O rei Aranha sentia-se cada vez melhor. A 9 de junho, outro correio trouxe outro pergaminho. Dessa vez, Sua Majestade tinha o prazer de nomear Giovanni a ser arcebispo de Aix-en-Provence, em uma encantadora cidadezinha no sul da França. A alegria de Lorenzo não teve limite. A carreira clerical do filho estava agora devidamente lançada. A notícia dessa promoção extraordinária espalhou-se por Florença. Nunca houvera um arcebispo de 7 anos de idade. Multidões se congregavam sob a janela do palácio, pedindo a bênção de Giovanni. Subitamente sobreveio o desastre. Soube-se que o arcebispo titular de Aix-en-Provence ainda estava vivo. Fraco em sua senilidade, mas ainda respirando. Morreu pouco tempo depois, mas então já era tarde demais. O rei não pôde mais reparar o seu erro. O anel de São Zenóbio perdera seus poderes miraculosos e Luís se encontrava às portas da morte. Morreu ao pôr do sol de um dia de agosto, apertando seu rosário e rezando: Minha amada senhora, Madame la Virge. Durante 5 dias, todas as igrejas da França tocaram um sino por seu falecimento. Um ano depois, quase no mesmo dia, foi a vez de Sisto deixar este mundo. Adequadamente, morreu num acesso de furor depois de fazer uma última tentativa para roubar outra coroa ducal, dessa vez a de Ferrara para seu precioso filho Girolamo. Seu passamento não foi lamentado, foi enterrado em meio a suspiros de alívio.
Até o Sacro Colégio dos Cardeais já estava farto dele, de suas tramas, de suas guerras, de seu filho imprestável. Como seu sucessor, elegeram um homem que era em todos os sentidos seu oposto. Francisco Cibo era um monge afável, barrigudo, com uma coroa de cabelo grisalho e um riso permanente no rosto empapuçado. Sua boa natureza só era igualada por sua obtusidade. As pessoas que o conheciam e o estimavam o descreviam como um dos homens mais puros que Deus já criou e um dos mais estúpidos. Nota número 26. Ver The Early Medicine, de L. Collison Morley. Fim de nota. Escolheu o nome de Inocêncio VIII, o que lhe assentava muito bem. Embora, como de hábito, ele houvesse comprado sua eleição, todo mundo gostava desse gorducho pachorrento. Granjeou a estima do povo pelo amor que demonstrava pelo filho Francescetto e duas filhas, Batistina e Teodorina. Ele não adotava a hipocrisia de fazer passar os rebentos papais por sobrinhos e sobrinhas, mas os reconhecia publicamente como seus próprios filhos. Fazia-os visitá-lo no Vaticano e até comer com ele. Isso melindrava seu círculo religioso, mas agradava ao povo, que apoiava um pontífice que era também um bom homem de família. Sendo indulgente consigo mesmo, Inocêncio tinha a graça de ser indulgente também com os outros. Quando um cardeal ultrazeloso tentou reduzir o número de prostitutas praticantes, sua santidade disse-lhe que cuidasse de sua própria salvação e deixasse as pobres meretrizes em paz. Isso o tornou popular entre a escória local e transformou a cidade santa num vasto e florescente bordel. Imperturbável, o pontífice observou que os romanos estavam agora fazendo abertamente o que fariam, de qualquer modo, às ocultas. Incapaz de entender as complexidades dos problemas políticos, ou mesmo de qualquer outro problema, teve o bom senso de colocar-se sob a orientação sagaz de Lorenzo. A todas as horas, correios a cavalo traziam mensagens suplicantes ao Palácio Médici durante a maior parte do ano e a Vila Careggi no verão. Lorenzo não levou muito tempo para aquilatar que Paspalhão estava agora ocupando o trono papal. Ali, exultou ele, estava o homem pelo qual ele rezara, o único indivíduo no mundo que poderia realizar o seu sonho e tornar Giovanni cardeal. Na verdade, isso levaria tempo, mas ele seria paciente. Afinal de contas, Giovanni tinha apenas 12 anos, ele poderia esperar alguns anos. Entre mentes, Lorenzo mantinha Inocêncio sob o seu domínio, emprestando-lhe dinheiro, aconselhando-o em questões políticas e até religiosas. Incansavelmente, mandava-lhe cartas longas e minuciosas, as quais assinava vosso humilde e afetuoso servidor, Laurentius, que se prostra a vossos sagrados pés. Mas o tempo já estava se tornando curto, e o Papa Inocêncio poderia morrer a qualquer momento. De qualquer maneira, era preciso convencê-lo a fazer Giovanni cardeal. Lorenzo revolvia esse pensamento na cabeça enquanto decifrava o despacho do embaixador no joelho. De qualquer jeito, tinha de encontrar um engodo, pôr no anzol uma isca irresistível para que Inocêncio pudesse sufocar seus escrúpulos de consciência, desafiar a censura do clero mundial. Depois de algum tempo, a solução brilhou-lhe na mente: um casamento. Oferecia sua filha, Madalena, em casamento a Francesco Cibo, o filho do Papa. Por isso, que é que tinha se Madalena mal completara 14 anos e Francesco já tivesse 39 e fosse uma nulidade?
e um bobo jogador, ele era reputado como sendo de boa natureza, como o pai, e excepcionalmente bonito. Como as mulheres dão grande importância às aparências, Madalena provavelmente se apaixonaria por ele e seria uma esposa muito feliz. Estava prestes a se congratular por sua ideia quando seu júbilo murchou como um balão furado. Sua esposa jamais consentiria no casamento da filha com um filho de padre, mesmo que acontecesse que esse padre fosse o sumo pontífice. Como membro do clã principesco dos Orsini, ela levantaria metade da aristocracia romana contra esse casamento. Poderia até amaldiçoá-lo publicamente, e nem mesmo um papa ousaria desafiar a maldição de uma mãe. E assim era preciso também vencer Clarissa. Ela também tinha de ser tentada a concordar por algum suborno irresistível. Ele pagaria o preço que ela exigisse, aceitaria quaisquer condições que ela impusesse, mas obteria sua aquiescência. Tocou o sino de prata de sua escrivaninha e mandou um pajem pedir à esposa o favor de uma entrevista. O pajem retornou 1 minuto depois, dizendo que Dona Clarissa teria a honra de receber sua visita a qualquer momento, segundo a conveniência do marido. Ela ergueu-se para fazer uma reverência quando ele entrou. Com a graça de Deus, magnifici conjux, disse ela. Nota de número 27. Nota de número 27. Magnífico marido em latim. Era assim que as senhoras nobres romanas dirigiam-se aos seus maridos. E como ela ainda se dirigia a Lorenzo depois de 16 anos em Florença. Fim de nota. Já fazia tempo que os dois não ficavam juntos a sós, e por alguns momentos encararam-se em silêncio através do abismo de seu afastamento. Quando ele lhe sondou os olhos febris de Tísica, teve a esperança de que alguma compreensão retardada, talvez até algum perdão tardio, se tivesse desenvolvido durante o inverno daquela solidão. Logo descobriu como estava errado. Com as mãos cruzadas no regaço, ela escutou calmamente o plano do marido. Ao contrário do que ele temia, ela não se opôs ao casamento da filha com um filho de padre, apenas propôs outro casamento em troca, o do filho mais velho, Piero, com sua prima napolitana, Alfonsina Orsini. Esse era o seu preço, a vingança há tanto tempo esperada. O filho deles não se casaria com a filha de algum desprezível mercador milionário, mas com a filha do grande condestável de Nápoles, uma princesa como ela. Ele olhou-a com raiva irremediável. Desesperadamente, queria que o filho mais velho se casasse com uma garota florentina, pois estava a par do antagonismo do povo a qualquer estrangeira. Mas também sabia que qualquer apelo seria inútil. Lorenzo ergueu-se e disse: Será feito como você deseja, e, sem beijar-lhe a mão, retirou-se do quarto. A 20 de novembro de 1487, Madalena de Médici casou-se, segundo as formalidades, com o filho do Papa na presença do pai, de todo o Sacro Colégio de cardeais e de toda a aristocracia romana. Como Lorenzo esperava a filha, se apaixonou pelo marido, que tinha quase 3 vezes a sua idade, e tornou-se uma esposa satisfeita e feliz. O casamento de Piero de Médici realizou-se 7 meses depois no Palácio de Médici, em junho de 1488. Não foi uma ocasião alegre. Alfonsina Orsini tinha o pescoço curto e uma aparência inexpressiva. Embora seu nobre pai estivesse encalacrado de dívidas, ela compensava a pobreza com o abundante orgulho dos Orsini. Quando Lorenzo observava ela durante o banquete, percebeu que ela seria ainda mais impopular do que sua própria esposa.
Temerosamente, perguntou a si mesmo se ele não tinha pago um preço muito alto pelo consentimento de Clarissa. Seus olhos pousaram em sua esposa. Ela parecia ser a única pessoa que estava se sentindo feliz e devia estar mesmo, pois esse casamento foi a sua realização suprema. O rubor em suas faces denunciava o seu júbilo. Saberia ela que estava morrendo? Perguntava ele a si mesmo. O médico dela dissera a ele que ela não chegaria ao fim do verão. Ela provavelmente sabia e não se importava. Seu sonho se tornara realidade. E de fato, o casamento de Piero foi sua última alegria na vida. Morreu 5 semanas depois, no último dia de julho. Sua morte passou despercebida. Muitos embaixadores em Florença deixaram de mencioná-la em seus despachos. O inverno confirmou as apreensões de Lorenzo sobre o casamento de Piero. Alfonsina prontamente se tornou antipatizada por suas maneiras arrogantes e os florentinos a apodaram de estrangeira, como haviam feito com Clarissa. Não se concretizou um grande amor entre ela e o marido. Depois de cumprir seu dever conjugal, Piero começou a procurar a companhia de amantes assim que a esposa ficou grávida. Pouco depois do Natal, Lorenzo sofreu as primeiras dores artríticas nas mãos que o atormentaram o resto da sua vida. Seu médico, Maestro Leone, preparou poções complicadas que lhe trouxeram alguma melhora. De Ferrara, o mundialmente famoso Petrus Avogadros aconselhou-o a engastar uma pedra chamada safira num anel de ouro e usá-la no terceiro dedo da mão esquerda, pois essa pedra tem a virtude específica de impedir o retorno dessas dores gotosas e a formação de maus humores nas articulações. Nota de número 28. Nota de número 28. O texto completo desta carta é apresentado em The Lives of Early Medicine, as told in their correspondence, de Janet Ross. Fim de nota. Lorenzo mandou fazer o anel de safira e passou a usá-lo, de acordo com a prescrição, sem benefício apreciável. Daí em diante, sua vida alternava entre períodos de sofrimento intenso e de bem-estar relativo. Por cima de tudo isso, ele se preocupava com o Papa. Sua Santidade ainda hesitava em fazer Giovanni cardeal. Em suas mensagens, argumentava francamente que o menino ainda era muito moço para ser elevado a posição tão eminente. Mas o Lorenzo não estava disposto a ser enganado nessa barganha. Ameaçou cobrar um empréstimo de 90.000 florins de ouro que sua santidade lhe devia. Isso fez efeito. Em março de 1849, um correio papal trouxe ao Palácio Médici um pergaminho adornado com fitas e assinado com o anel do pescador, conferindo ao menino Giovanni, de 13 anos de idade, o título de Cardeal Santa Maria in Domenica. Contudo, mesmo então, o profundamente perturbado Inocêncio procurou ocultar sua vergonha por tal nomeação. Em frases latinas pomposas, escritas por seu secretário, especificou que a elevação do menino devia permanecer em segredo durante os 3 próximos anos. Até março de 1492, ele não devia usar chapéu vermelho, nem batina vermelha, nem manta de seda vermelha. Como no passado, ele seria simplesmente chamado de Monsignore, em vez de Sua Eminência. Em suma, Giovanni era de fato cardeal, mas ninguém devia saber disso. Como medida adicional de discrição, Lorenzo devia despachar o filho para a Universidade de Pisa, onde ele aprenderia um pouco de teologia e direito canônico. Certo afinal de que Giovanni algum dia sentaria no trono de São Pedro e manteria a paz na Itália, Lorenzo entregou-se à sua felicidade.
cancelou a dívida do Papa, comutou várias sentenças de morte, arranjou uma nova amante e escreveu uma peça. Chamava-se La Rappresentazione dei Santissimi Giovanni e Paolo, ou A História de São João e São Paulo. Apesar de seu título, tinha pouco a ver com qualquer um desses dois apóstolos, mas tratava das relações entre a princesa Constança, filha do imperador Constantino, e seu primo Julião. Uma visita ao túmulo dos dois santos curara Constança de lepra e a convertera numa cristã fervorosa. Julião, por outro lado, continuara como adorador dos antigos deuses pagãos. Discutiam um bocado e a discussão deles constituía o tema principal da peça. La Rappresentazione destinava-se a ser uma produção estritamente amadorística, tendo o próprio Lorenzo no papel de Julião. Contessina e Juliano também foram incluídos no elenco. Os outros papéis foram ansiosamente disputados por membros da elite social. Por insistência de Contessina, Lorenzo convenceu os pais de Lisa a deixarem a filha de 10 anos tomar parte na peça. Imediatamente ela se tornou uma atriz e comportou-se como tal. Suas lições diárias foram postas de lado e ela praticamente desapareceu de casa. Acompanhada de Tessa, ia toda manhã à sede da Irmandade de São João, onde se realizavam os ensaios. Tal como Contessina, foram-lhe atribuídos vários papéis, pequenos, mas dramáticos. No prólogo, acompanhava o anjo Gabriel, que descia para o palco flutuando pendurado num arame, descalço e vestido numa túnica branca, transparente com as asas grandes de ouro. Ao tocar no solo, o anjo fazia uma reverência para o público e recitava o poema de abertura. Lisa adoraria ser Gabriel, mas os anjos eram louros e ela não era. O papel fora dado a Agnoleta de Landi, que era loura, tinha olhos azuis e era bonita como um anjo. Ela não é horrível? Soprou Lisa no ouvido de Contessina, enquanto Agnoleta ensaiava. Ela vai estragar a peça. Quando percebeu que Juliano dava muita atenção ao anjo, Lisa sentiu as primeiras dores de ciúme. Por minha vida não consigo imaginar o que ele vê nela, disse Lisa com indiferença simulada. De longe, ela pode parecer bonita, mas quanto mais a gente se aproxima, mais feia ela se torna. No primeiro ato, Lisa e Contessina estavam entre as damas de companhia de Constança. Lisa encarregava-se do guarda-sol da princesa, Contessina de seu leque. Os papéis eram mudos, mas as duas amigas discutiram-nos extensamente a fim de extrair deles toda a gota possível de drama. O maior momento de Lisa ocorria no segundo ato, como uma das escravas orientais de Lorenzo. Como tal, ela vestia uma reduzida pele de leopardo para tornar claro que era uma criatura das selvas. O príncipe, agora imperador, estava reclinado no sofá, forrado de pele de animal, sob a sua barraca, de ânimo abatido e falando consigo mesmo. Em certo ponto, ele deixava escapar um suspiro e dizia: quantas vezes o homem que me inveja não sabe que muito mais feliz do que eu é ele? Isso era a deixa para que ela entrasse subrepticiamente na barraca, se ajoelhasse diante do divã imperial e oferecesse a Lorenzo uma bandeja de prata com uma pilha alta de frutas da Vila Carege. Por um instante, o pensativo monarca parecia hesitar entre sua escrava e uma fatia de melancia. Em seguida, com um gesto lânguido do pulso, ele fazia as duas se retirarem de sua vista. A peça foi um sucesso e terminou com uma tempestade de aplausos. Nota número 29. Nota de número 29 foi apresentada no dia de São João, 24 de junho de 1489, na Irmandade de São João. Fim de nota. Depois do espetáculo,
O elenco dirigiu-se para o Palácio Médici. Lorenzo agradeceu aos coparticipantes da peça e prometeu escrever outra, no ano seguinte. Lisa e sua amiga comentaram favoravelmente seus desempenhos e criticaram os dos demais, enquanto devoravam fatias de bolo de amêndoas. Juliano, que estava sentado numa mesa próxima, veio cumprimentá-la por sua atuação. Em virtude disso, ela o perdoou por ter dado atenção ao anjo. Ele achou que estive maravilhosa, disse ela a Tessa naquela noite, quando estava se preparando para ir dormir. Aparentemente, todas as demais pessoas também pensaram assim. Seu babu afagou-lhe a face, Mama mostrou-lhe um riso aprovador. Onde quer que ela fosse, as pessoas a felicitavam. Durante a semana que precedeu a partida da família para Montici, ela aqueceu-se ao sol da fama.